Bem, meus irmãos, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e o 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero falar a respeito da oração de Jabes. O texto sagrado nos informa acerca de uma oração notável, de uma oração especial, a oração de Jabes. Na Bíblia Sagrada existem dezenas de centenas de orações de homens e de mulheres que com a sua vida agradaram a Deus. Mas eu quero falar acerca de uma oração específica, a oração de Jabes. Podemos dizer que Jabes é um personagem bíblico que encontra-se no anonimato. É desconhecido da maioria dos cristãos. Jabes, a sua história encontra-se assinalada dentro das genealogias. O estudo das genealogias bíblicas não é tão atrativo, não é tão motivacional. Podemos dizer que é ativo, é exaustivo. Todavia, através das genealogias bíblicas, nós podemos aprender acerca de centenas de personagens bíblicos. Bem, a história de Jabes é narrada pelo salmista. No capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, o escritor sagrado, ele fala acerca dos descendentes de Judá. Ele já havia falado de tantos outros descendentes, de tantas outras tribos. Agora, ele discorre acerca dos descendentes da tribo de Judá. E na sua escrita, ele já havia falado de 44 personagens, falando do nome, falando do pai, dando alguns dados biográficos, como é bem peculiar nas genealogias. Mas quando chega o autor sagrado para citar
o personagem chamado Jabes, ele faz alguns comentários especiais. Ele introduz, no capítulo 4, versículo 9, do primeiro livro das Crônicas, ele começa dizendo que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Curioso e interessante, Jabes, ele notabilizou-se. Jabes, ele destacou-se mais. Ele destacou-se mais do que os seus irmãos. Eu fico imaginando, aguçando a minha imaginação, por que razões, motivos, Jabes tornou-se mais ilustre do que seus irmãos. É um caso a se pensar, e a narrativa bíblica, ela vai nos informar. O texto prossegue dizendo, após dar a informação de que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, depois eu volto a esta peculiaridade. Sigamos na narrativa, quando o cronista diz que a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Ao que parece, o parto de Jabes teve algumas complicações. A sua mãe, após o nascimento da criança, ela disse, o nome da criança será Jabes. Quem sabe alguém lhe pergunta, mas por que o nome da criança será Jabes? Ela explica, com dores o dei à luz. Mas é natural, é peculiar a mulher ter filhos com dores, quando, digamos, é um parto normal. Mas, com certeza, as dores foram além daquelas habituais quando do parto normal de uma mulher. Parece que a mãe de Jabes sofreu muito no parto dessa criança. Aí o nome da criança foi colocado Jabes. Jabes, literalmente, na língua hebraica, significa ele causa dores, ele traz sofrimentos. Vocês sabem que os nomes na Bíblia, todos eles carregam uma história vivida no passado, uma história vivida no presente, ou uma história que seria vivida no futuro. Neste sentido, podemos dizer que Jabes já nasceu estigmatizado. Ele, na sua vida, já carregava um fardo, um peso enorme, porque o seu próprio nome já diz, ele causa tristeza, causa sofrimento. Neste sentido, Jabes tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Tinha tudo para ser um fracassado, mas ele foi um vitorioso. Mas qual foi a razão ou as razões do triunfo na vida de Jabes, de tal maneira que ele foi bem-sucedido? A narrativa fala, no início do versículo 9,
que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Eu quero dizer a todos vocês que Jabes tornou-se ilustre, capaz, notável, o homem destacado e brilhante na sua geração, não foi pela sua capacidade, não foi pela sua inteligência, não foi pela sua sabedoria, não foi pela sua retórica, oratória, eloquência, capacidade de persuasão, não foi pela sua força, a sua coragem, a sua intrepidez. Eu não quero, em momento algum, diminuir a biografia de Jabes. Muito pelo contrário, eu quero destacar aquilo que Deus fez na sua vida, porque Jabes, ele tomou uma atitude. O texto fala, no versículo 10, que Jabes invocou o Deus de Israel. Que expressão maravilhosa é posta na biografia dentro da genealogia dos descendentes de Judá, quando o texto sagrado diz que Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. É a primeira informação. Depois o texto diz que a sua mãe lhe colocou o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Mas o que mais eu quero destacar nesta reflexão é a atitude de Jabes. O versículo 10 diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes decidiu ser um homem de oração. Ele era um homem de oração. É diferente ser uma pessoa que ora e ser uma pessoa de oração. Jabes, ele era um homem de oração. E o texto sagrado diz que ele invocou o Deus de Israel. No versículo 10, que nós estamos apreciando agora, na sua oração, ou durante a sua vida de oração, ele apresenta a Deus 4 pedidos. É claro, citá-los-ei de maneira sucinta, porque não será possível, durante esta reflexão, nos aprofundar tanto em cada um dos 4 pedidos que Jabes fez em sua oração. Mas vamos apreciar o texto. Versículo 10, ele ora dizendo, se me abençoares muitíssimo. Jabes pede a Deus a bênção. Ele sabia que a bênção de Deus é que faz a diferença. Ele sabia que é a bênção de Deus que realiza a mudança. Ele sabia que é a bênção de Deus que faz acontecer. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. De acordo com a Bíblia, Provérbios capítulo 10 e o versículo 22. A bênção de Deus na nossa vida é que faz a diferença. E o método, a maneira pela qual poderemos desfrutar da bênção de Deus na nossa vida, de acordo com Deuteronômio, capítulo 28, é trilhar o caminho da obediência. Se nós obedecermos a Deus, se nós andarmos nos seus caminhos, seguirmos as suas orientações, que estão estabelecidas na sua palavra, nós não precisaremos mendigar as bênçãos. Nós não precisaremos
correr atrás das bênçãos. Muito pelo contrário, Deus disse na sua palavra, através de Moisés: se andares nos meus caminhos, se guardares a minha palavra, se obedeceres os meus estatutos, você será bendito na cidade, será bendito no campo, você será abençoado em tudo quanto realizares. As bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Sim, meus irmãos, é a bênção de Deus na nossa vida que faz a diferença. Jabes invoca o Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele pedia a Deus a bênção. Ele pedia a Deus que o abençoasse de uma maneira graciosa. Mas ele faz o segundo pedido na oração. O primeiro: se me abençoares muitíssimo. O segundo: se meus termos amplificares. Ele pedia, Jabes, para que Deus ampliasse os seus termos, para que Deus ampliasse as suas terras, para que Deus ampliasse os seus empreendimentos. Sabe, é Deus quem dá o crescimento, é Deus que amplia, é Deus que multiplica. A palavra de Deus nos fala no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades desoladas. Jabes pedia a Deus para ampliar a sua vida, ampliar a sua visão, ampliar a sua mentalidade, ampliar os seus horizontes, ampliar os seus termos. Ele queria mais. Jabes não era uma pessoa acomodada. Jabes não era uma pessoa restrita àquilo que ele já tinha. Ele queria mais. Ele era um homem visionário. Ele via além do horizonte. Ele via além daquilo que ele tinha na sua vida presente. Ele pedia para Deus lhe abençoar muitíssimo. Ele pedia a Deus para ampliar os seus termos. É Deus quem nos abençoa. É Deus quem nos faz prosperar. É Deus que amplia a nossa visão. É Deus que amplia a nossa fé, é Deus que amplia as nossas forças, é Deus que amplia a nossa capacidade. Jabes continua orando e ora de maneira objetiva, sintética, prática, mas objetiva, porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: primeiro, se me abençoares muitíssimo. Segundo, meus termos amplificares. Terceiro, e a tua mão for comigo. Jabes pedia para que a mão de Deus fosse com ele. É a mão de Deus que dá a direção. É a mão de Deus que dá a orientação. É a mão de Deus que dá a proteção. É a mão de Deus que dá a sustentação. A Bíblia garante que as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar, estão estendidas para salvar. Eu quero lhe dizer nesta noite, neste momento, em nome de Jesus, na autoridade da palavra,
que a mão de Deus na nossa vida é que faz a diferença. Um projeto falido, quando a mão de Deus está presente, se torna um projeto vitorioso. O que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa não é o que alguém acha, não é o que alguém pensa, não é o que alguém quer, é a mão de Deus está presente. E eu quero lhe dizer que a mão de Deus está presente na tua vida, a mão de Deus está presente na tua família, a mão de Deus está presente nos teus empreendimentos. Mas vamos ao texto. Jabes pede a Deus a bênção. Jabes pede a Deus a ampliação dos seus termos, das suas fronteiras, dos seus limites, dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Mas ele também pede a Deus: e a tua mão seja comigo. Mas finalmente, na sua oração, Jabes diz: e fizeres que do mal não seja aflito. Ele pede a Deus a proteção. Ele queria, Jabes, que Deus o guardasse, que Deus o protegesse, que Deus o blindasse. A Bíblia diz: se não for o Senhor que está conosco, em vão vigia a sentinela. Sabe, a nossa verdadeira proteção é Deus. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Jabes pede a bênção. Jabes pede a ampliação dos termos. Ele também pede que a mão de Deus seja com ele. E finalmente ele pede para que do mal não seja aflito. E após os 4 pedidos, pode observar na sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Tem um ponto de exclamação e tem 3 pontos que nós dizemos que são reticências. Significa dizer que Jabes continuou orando. Significa dizer que a sua oração não para. Significa dizer que ele continua ininterruptamente, ilimitadamente, dioturnamente, durante a sua caminhada, buscando a Deus em oração. Você lembra o que eu disse lá no início? Eu não disse à toa. Eu não disse por acaso. Eu disse que Jabes era um homem de oração. A sua vida era pautada na oração. A informação mais brilhante, mais destacada desse texto é o que está no final do versículo 10, que diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aqui está a razão pela qual Jabes se tornou mais ilustre do que os seus irmãos, porque Deus atendeu o seu pedido, porque Deus estava como prioridade na sua vida. Ele se tornou ilustre, notável, destacado. Não foi a capacidade dele, não foi a inteligência dele, não foi as estratégias dele, foi Deus a quem ele deu prioridade, a quem ele buscava na sua vida. Aí Deus agradou-se de Jabes, concedeu o que ele tinha pedido. Sigamos o exemplo de Jabes, busquemos a Deus em tudo na nossa vida e com certeza ele derramará copiosas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória de Deus e a edificação do seu reino.
Amém.